Poxa vida. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma palestra festiva hoje. O que eu venho trazer a todos vocês hoje é algo que tem sido objeto da minha reflexão durante todo esse mês. E acredito que seja a reflexão de muitos aqui. Um exercício deve ser feito da nossa parte, já que somos aprendizes de espírita, já que estamos nesse mundo querendo mudar um pouquinho o nosso proceder, a nossa maneira de viver. Olha só, nós cantamos uma canção do Chico e eu vou lembrar uma historinha dele para dar início. O Adelino da Silveira foi um biógrafo do Chico também, teve vários livros falando da vida dele e foi companheiro de estrada do Chico por 50 anos. Quando o Chico Xavier tinha lá 90 anos, ano 2000, ele estava numa reunião pública com o Chico no Centro Espírita da Prece. O Chico já muito debilitado, né? Ele não psicografava mais, ele apenas participava da reunião e a casa cheia, gente de todo o Brasil para ver o Chico. Em determinado momento, ele vira para o Adelino e com aquela vozinha baixinha que ele tinha no final da sua vida, ele falou no ouvido do Adelino: por que é que eles continuam vindo? E aí o Adelino virou e falou: por que é que eles continuam vindo? Eu já não tenho mais nada para dar para eles. E aí o Adelino olhou para ele e falou: Chico, é que eles estão com saudade de Jesus. E é uma verdade. Chico nos lembrava muito a figura do Cristo na terra. E eu confesso para vocês que eu também ando com saudade de Jesus. Nós temos uma casa como o Bênção, como o Perseverança e tantas outras centenas de casas de outras religiões também, que nos lembram o Cristo, que nos falam do Cristo. E aqui dentro parece que nós sentimos toda a pujança do Evangelho, do amor, da caridade, do desprendimento, do perdão. Mas ao sairmos daqui é que a coisa começa, né? É lá fora que nós devemos dar o exemplo. E eu sinto saudades de Jesus lá fora, no dia a dia das nossas ações cotidianas. Falo para vocês com um dedo apontado, né? Mas a gente sabe que 3 dedos apontam sempre para o palestrante. E quando algo incomoda o palestrante, é porque ele também precisa aprender muito com essa lição. Eu venho propor hoje a todos uma mudança de atitudes, algo que tem feito parte da nossa vida durante alguns anos, é novo, é recente isso. Eu venho falar da gentileza no nosso dia a dia, mas principalmente da gentileza nas nossas mídias sociais. Olha só, gente, nós começamos lá atrás com a informação chegando de forma bem precária para a humanidade, né? Éramos tribos, né? Vivíamos primeiro nas cavernas, aí o advento da agricultura trouxe o homem para viver em sociedade. Começamos com os rudimentos de sociedade lá atrás. De repente, o poder ficava nas mãos, na antiguidade, dos mosteiros. Lembram da Idade Média? O nome da rosa. Os escritos ficavam na mão de quem sabia latim, grego, aramaico. E as pessoas mal sabiam, 99,9% não sabia ler. Depois, lá em 1440, um tal de Gutenberg desenvolveu a prensa. E começaram-se a prensar livros. Primeiro a Bíblia, que saiu da mão dos padres, dos mosteiros, e começou a ser difundida um pouco mais para a população em geral. Surgiu até o protestantismo, aí uma vertente disso. Nós começamos a entender um pouquinho melhor as coisas e participarmos desse universo da informação, a nos comunicarmos também. Os periódicos, os jornais. Depois veio o quê? Rádio, televisão. Hoje nós estamos com a informação na palma da nossa mão. Tudo o que precisamos está ao alcance dos nossos olhos. Se nós precisamos de uma pesquisa para a faculdade, ela está rapidamente ali, encontramos. Se nós precisamos de uma informação corriqueira, o que está acontecendo no dia a dia, nós ali encontramos. Se um barco afunda agora, na Tailândia,
quando nós chegarmos em casa ou formos para o carro, a gente acessa, né, Zé? E nós vamos ter a informação rapidamente. O mundo interconectou-se. Só que o advento das mídias sociais é muito recente. Nós ainda não aprendemos a conviver direito com isso. E é muito normal. O ser humano vai aprendendo aos poucos, não é verdade? Fazem alguns anos que nós temos a mobilidade do celular, das informações muito rápidas. E também o compartilhamento das nossas opiniões, dos nossos pontos de vista, daquilo que nós achamos da vida. Antigamente a gente deixava isso para os vizinhos, né? As tias, as senhoras da janela, né? A porta das escolas, né? Com as pessoas comentando, um ou outro comentário de um amigo nas rodas de amigos. Hoje, nós sabemos tudo de tudo, mas nós não sabemos filtrar. E muitas vezes, nós nos tornamos instrumento do mal, porque nós compartilhamos coisas que não temos certeza se são verídicas, e mesmo que fossem verídicas, não deveriam ser compartilhadas, porque o mal anda muito rápido e o bem anda a passos lentos, porque o ser humano ainda tem aquela predileção para o que é, sabe? A gente sabe, né? A gente ainda fica pensando em muitas coisas negativas. Então, gente, eu li esses dias um livro chamado Shinshetsu, O Poder da Gentileza, do professor Clóvis de Barros Filho. E ele vem dando umas dicas de como a gente consegue colocar a gentileza no nosso dia a dia. Alguns países já desenvolveram regras claras de como a gentileza permeia a sociedade sem que eles se deem conta de que estão fazendo isso. Nós, latinos, ainda estamos no aprendizado. Mas olha, os espíritas, eles precisam sempre tomar a frente das coisas. E nós ouvimos palestra, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. A gente tem como se embasar. O Clóvis diz que começou a prestar atenção nisso, no poder da gentileza. Como ele é um filósofo muito inteligente, ele foi pegando nas entrelinhas as coisas. Diz que estava num voo para Osaka, no Japão, de uma cidade do Japão por uma outra. E uma pessoa que estava no seu banco da frente do avião, um japonês, levantou-se e num bom inglês falou assim: eu posso reclinar o meu banco? O senhor autoriza? Ele olhou para o japonês assim e falou: meu Deus, é o direito dele, que comprou a passagem de avião, fazer o que quiser com o banco. Ele pode reclinar, pode não reclinar, mas a pessoa foi pedir a permissão de um brasileiro, de alguém que estava ali atrás dele. E ele falou: claro, por favor, fique à vontade. E a pessoa não sabe se não acreditou no Clóvis, ela não reclinou o banco até o final da sua viagem. E aí ele falou: olha, um gesto gentil, que foi de graça, que aconteceu no dia a dia, e que ele começou aí deu a ideia dele ver um pouco mais como as sociedades fazem isso no seu dia a dia. Gente, nós precisamos pacificar o Brasil. Nós precisamos pacificar o Brasil. Eu não estou falando aqui de política, de ideologia, eu não quero saber nada disso, cada um tem o seu ponto de vista. E, na grande maioria das vezes, todos querem o bem do Brasil. Olhando pela lente do seu óculos. Olhando por aquilo que ele conhece da sociedade, da vida, das suas relações sociais, pessoais, familiares, não é verdade? Eu não estou falando eu estou falando de nós começarmos a enxergar o outro com um pouco mais de empatia, colocando-nos muitas vezes no lugar daquele outro. E é só através da gentileza, que é a prima irmã do amor, que a gente vai conseguir fazer isso. E só a gente dando o primeiro passo que a gente vai conseguir fazer isso. O Clóvis dá um mau exemplo lá que é muito engraçado. Ele diz que ele foi convidado pelos seus filhos para ir para uma piscina. E ele não gosta de piscina, filósofo, gordinho que nem eu.
um pouquinho mais velho, ele falou, o que eu vou fazer numa piscina? E aí desceu para a piscina com aquele cirolão dele e ficou assim, sabe aqueles degrauzinhos? Ele desceu 2 degraus da piscina e ficou lá, olhando o movimento. Olhou para trás, tinha um bar, o bar da piscina, lotado. E deu vontade dele fazer xixi. Aí ele chegou no bar e falou, meu amigo, tem algum banheiro aqui? O cara deu uma chave para ele. Mas por que precisa de chave no lugar que tem centenas de pessoas aqui? Ele usou com a chave, entregou a chave e voltou para aquele degrauzinho dele lá e ficou observando todas as pessoas ali. E aí ele falou, gente, essas pessoas aqui têm a bexiga de dromedário, de camelo, ninguém vai no banheiro? A chave eu sei que está ali. O único banheiro que tem num raio de 500 metros é aquele. E eu não vejo ninguém no banheiro. E aí ele reparou num senhor assim, bem apessoado, com aquele cabelo assim, bem para trás, cheio de ouros. E ele foi olhando que aquele senhor foi se acomodando num cantinho da piscina. E como bom observador, ele falou, gente, todo mundo faz xixi na piscina. E aí ele chegou à conclusão de que o ser humano consegue fazer xixi numa piscina coletiva em que a esposa, o filho, o primo, quem ele não conhece, está ali presente. Estou falando de gentilezas. Em outra parte do livro, ele cita um exemplo de uma universidade em Ontário, no Canadá, que ele estava ali estudando naquela universidade durante uns meses, e ele via que ele chegava cedo e o estacionamento da universidade, que era muito grande, começava a ser preenchido das vagas mais longas até a mais próxima da entrada. Aí ele falou, os caras são portugueses aqui, não são canadenses? Como é que acontece isso? O que eles faziam? Eles deixavam as vagas mais próximas para quem chegava atrasado. Porque na cabeça deles, daquele povo, daquela população, já estava totalmente resolvido isso. Quem chega atrasado tem que estar mais próximo do seu local de estudo, do seu local de trabalho. Vocês pensaram isso no Brasil? Será que a gente não precisa um pouco disso para o nosso dia a dia? Será que a gente não consegue começar a fazer essas pequenas gentilezas? Os japoneses deram um exemplo para a gente na Copa do Mundo que tivemos há pouco aqui, não é verdade? Todo mundo ficou extasiado porque eles limpavam o local onde eles estavam no estádio e limpavam dos outros também, eles passavam recolhendo, né? E aí o pessoal, isso gerou até entrevista na TV, e aí eles mesmos não entendiam, por que você está me entrevistando? É algo que a gente tem que fazer. Isso é o quê? A gentileza permeando a sociedade para que não haja controle. Olha só, nós estamos vivendo um período controlador no nosso Brasil e no mundo em geral. Nós precisamos assim de controle? Será que nós precisamos ser controlados? Porque se nós usarmos a gentileza de uns para com os outros no nosso dia a dia, será que precisa de tanto radar? Será que precisa de tanta câmara oculta para nos coibir de algo que a gente sabe que não pode fazer? É uma via de 50 por hora? É uma via de 50 por hora. Às 5 da manhã, às 7 da manhã, às 10 da manhã, meio-dia, é uma via de 50 por hora. Mas o que acontece? Nós, se não aprendermos a viver em sociedade, não vai ter mais um radar de quilômetro em quilômetro, vai ter um radar a cada 100 metros. Por quê? É através de alguém de cima para baixo, impondo uma condição que faz com que nós tenhamos medo de uma lei, de uma regra social. Nós muitas vezes temos medo da civilidade. É a lei de Gerson, que muitas vezes impera no nosso dia a dia. O convite é esse, para que a gente possa pensar em atitudes gentis, dentro daquilo que a gente pode fazer pela sociedade. Olha só, o Espiritismo, ele dá caminhos. Kardec,
Todos aqui, eu acredito que pelo menos tenham uma visão um pouquinho, um pouco mais abrangente da doutrina dos espíritos. Eu sei que na Casa Perseverança, onde eu trabalho, 90% das pessoas que ali frequentam não são espíritas. Elas são simpatizantes, né? Elas gostam, tomam passe, fazem um tratamento e depois vão em outros locais, depois voltam lá. É assim, são características de cada casa. Mas o Bênção é uma casa que prima um pouco mais por um estudo um pouco mais metódico. Então, base do Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, como é que reconhece-se o verdadeiro espírita? Primeiro, pela sua transformação moral. A gente vê que a coisa está diferente conosco, nascemos de uma maneira um pouco mais agressiva, antipática. Todos nós aqui sabemos onde o nosso calcanhar aperta. Então nós fazemos um esforço danado para mudarmos isso. E pelos esforços que fazemos para domar as nossas más inclinações. Isso acontece no trânsito, isso acontece no dia a dia. Olha só, Deus não joga dados com o homem. Ponto. Todos nós sabemos que nascemos na família certa, na cidade certa. Se todos nós aqui nos encontramos em São Paulo, numa megalópole de 14 milhões de habitantes, nós temos um compromisso juntos. E esse compromisso, primeiro, é domar o nosso instinto. Partilharmos dos mesmos locais com civilidade, com gentilezas. Quando nós partilhamos as gentilezas, as coisas ficam mais claras, ficam mais interessantes, ficam mais benevolentes para todos. Gentileza é algo que a gente tem que fazer sem perceber. Aquele que faz a gentileza e espera o retorno, olha, já é um grande passo, mas ele não entendeu que a gentileza é dar sem ter aquela condição de receber. Eu estava no metrô outro dia e eu vi uma cena que eu fiquei de longe olhando. Chegou uma pessoa com um problema de locomoção, né? E logo uma pessoa se levantou para dar lugar para ela. E ela sentou ali, mas ela não fez nada, ela não falou obrigado, legal. Ela sentou. E eu vi que essa pessoa ficou incomodada com isso. Ela falou assim: pô, né? Eu dei lugar, o cara não deu um bom dia para mim, né? Nós temos isso. Eu também acho que no lugar dele eu ficaria meio assim, pô, ia dar risada, né? Pô, o que aconteceu com essa pessoa? Tá num mau dia hoje? Gentileza que permeia a sociedade é aquela gentileza que a gente acostuma, que fica legal. Aqui no centro não é legal? A gente dá lugar, a gente sorri na fila, a gente toma café lá, todo mundo feliz. Porque aqui existe uma egrégora de luz sobre nós. Todos nós aqui viemos com o coração pedindo um pouco de paz, um pouquinho de aconchego. Os benfeitores estão próximos. Será que a gente não consegue fazer desse pedacinho de céu algo que possa permear a nossa sociedade? Depende de nós. E olha só, antigamente nós influenciávamos quem estava próximo. Hoje nós podemos influenciar milhares de pessoas de longe. Porque aquilo que nós exemplificamos nas nossas mídias sociais, elas fogem do nosso controle. Elas vão embora. Os sociólogos daqui 20, 30 anos, quem for sociólogo ainda, se sobrar algum, eles vão... O que faz um sociólogo? Ele estuda, né, a nossa sociedade com uma lente bem apurada. Eles vão olhar para trás e falar assim: olha, em 2015 até 2020, o homem passou por uma transformação muito grande. Ele passou a se enxergar melhor, a conhecer melhor o seu próximo. Ele começou a agir em bolhas, né? Todos nós temos as bolhas do Facebook, do Instagram, né? do WhatsApp, que são pessoas que mais ou menos concordam com a nossa maneira de interagir, né? Aqueles que não concordam, a gente deleta. Não é assim?
Eu procuro não fazer isso, porque eu gosto de ver a opinião de todos. Mas, geralmente, as pessoas gostam de estarem confortáveis naquilo que pensam. E muitas vezes nós fazemos coisas e depois nos arrependemos dela. Olha só, pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Olha só, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Gente, o mundo não estaria melhor se a gente começasse a executar isso em massa? Nós viemos de hábitos e hábitos, de reencarnações e reencarnações do passado, com hábitos infelizes. O que é um hábito? É tudo aquilo que a gente faz o tempo todo e não percebe que está fazendo. Ai, mas eu estou tão habituado a fazer isso, não é verdade? Quando nós nos deparamos com esses hábitos de vidas passadas, hoje, mediante a doutrina dos Espíritos, à luz do Evangelho de Jesus, a gente pode começar a mudar isso. O convite que eu faço a todos é esse. Vamos começar a mudar esses hábitos. Primeiro, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com aqueles que nos são mais caros. E prestarmos uma atenção para que a gente possa colocar isso nas nossas relações interpessoais, nas mídias sociais. Nós vivemos tempos em que irmão não fala com irmão. Parentes que eram muito próximos deixaram de conversar uns com os outros por causa de problemas políticos. Como eu falo aqui, eu não estou falando de política e respeito todos aqueles que têm o seu parecer, a sua visão. Mas não é uma incoerência? Eu amo o Zé há tantos anos, 25 anos de bênção de paz com o Zé aqui. Estamos juntos. Aí o Zé tem uma visão de mundo diferente da minha naquela determinada eleição. Eu paro de falar com o Zé, não falo, 25 anos que eu estou ombreando o cara aqui, palmeirense também. Eu sei, eu estou brincando com ele. E olha, ele não vai parar de falar comigo por causa disso. Então, olha só, gente. Eu convido a todos, porque todo mundo aqui tem um caso de alguém que parou de falar com alguém, não é isso? A função do palestrante aqui é apontar possíveis soluções, não é? Para a gente serenar o coração e partir para algo. Vamos parar para pensar, gente? Vamos parar para... Empatia. O que é empatia? Não é se colocar no lugar do próximo e falar assim, poxa vida, passou. Olha, vou entrar um minuto assim, ó. Política é igual nuvem no céu, gente. Você está conversando assim, tem um monte... Você olhou daqui 5 minutos, mudou tudo. Mudou tudo. E a gente para de conversar com alguém que é nosso irmão, nosso amigo. Vamos exercer um pouquinho o perdão. São coisas que partem da gente. Gentileza tem que partir da gente. Nós vamos conseguir fazer esse mundo ficar melhor. Mas tem que partir primeiro da gente. É um exercício. Tirar um hábito infeliz de muitas vidas e colocar um hábito novo é um exercício. E é possível. Isso que é legal. É fácil? Claro que não. É possível? É muito possível. E olha só, tem um tal de Sócrates, e não foi jogador do Corinthians não, tá? É um outro Sócrates. Esse Sócrates, ele já deixou, há muitos milênios atrás, uma dica e uma receita para que a gente pudesse atuar nas mídias sociais. Olha só, o maior filósofo que existiu, que tinha aquela maneira socrática, né, de filosofar, ele fazia perguntas. Ele devolvia um argumento com uma pergunta, que te deixava totalmente desarmado, né? Essa é a maneira que o Sócrates fazia com seus discípulos. Um dia um discípulo chegou para ele e falou assim, Sócrates, você não sabe da maior. Eu preciso te contar uma coisa que está acontecendo. Não é assim que a gente compartilha? A gente não recebe as coisas falando assim, compartilhe sem dó. Não é assim? Meu Deus, gente, vamos aprender. Aí o Sócrates falou assim, tá bom,
vamos passar isso aqui pelas 3 peneiras? Primeira pergunta dele. Aí o cara falou, o que é peneira? Aí ele falou assim, é verdade? O que você vai me passar que você soube é verdade? Aí o cara, falaram que é, né? Do jeito que veio, mandaram aqui, compartilhe sem dó, né? Veio de um monte de gente, né? Aí ele falou, tá bom. É bom. O que você vai me contar ajuda alguém? Ajuda a construir alguém? Ajuda a reputação dessa pessoa? Aí eu já não sei. A segunda peneira, hein? A primeira é a da verdade, é verdade. A segunda é da bondade, é bom. E a terceira é a da necessidade. Ele fala assim, convém contar isso? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Só com pergunta, né? Desarma. Se nós passarmos tudo o que recebermos pelo crivo das 3 peneiras do Sócrates, aí compartilha com o coração. Porque vai ser a verdade, é bom, vai ajudar as pessoas e vai ser útil para a sociedade. Poxa vida, ficou mais difícil compartilhar as coisas hoje, né? Então, gente, uma brincadeira é uma brincadeira, né? São coisas que a gente faz com os amigos. Agora, existem coisas que saem das nossas mãos ou que passam por nós numa corrente e que a gente não sabe onde vai dar. Hoje, a depressão é a 4ª causa de patologia no mundo. Tem gente se matando por nada. Teve um exemplo de uma menina linda que a gente viu agora aí, né? Que ela cometeu um ato falho. E aí as redes sociais dela desceram a linha na menina, ela se matou porque ela não teve estrutura emocional para segurar a onda. Eu costumo ler os comentários dessas redes de notícia grandes aí, Terra, UOL, R7, sabe os comentários abaixo da notícia? Vocês leem? Se a gente ficar só naquelas opiniões, a gente acha que o mundo vai acabar amanhã, não é? Que nós já estamos vivendo num inferno pessoal aí, não é? Porque Dr. Bezerra de Menezes já falava isso. Os bons são tímidos e os maus atirados. Eles jogam na cara. E os bons, muitas vezes, poxa vida, ele deixa para lá, ele não se coloca. Então, mídia social, como eu disse, é uma ferramenta que nós estamos aprendendo ainda. É muito legal. Nós interagimos com pessoas antigas, revemos amigos da época do colégio, gente que a gente não vê há muito tempo. Isso é maravilhoso. Nada contra, tudo a favor. Mas nós, como espíritas, como pessoas que se julgam cristãs, nós devemos passar as peneirinhas do Sócrates antes de emitirmos alguma opinião sobre algo ou alguém, porque isso implica no nosso karma. Karma é algo que nós vamos solucionando na nossa encarnação ou adquirindo débitos pela nossa imprevidência, não é isso? Quando nós compartilhamos algo que vai fazer muito mal para essa pessoa, ou algo que a gente não tem certeza se existe, isso a gente sabe que a informação passou, mas você não sabe onde vai chegar. Às vezes milhares e milhares de compartilhamentos depois, alguém leu e passou muito mal naquela noite. Não precisa se matar, mas se fez mal para alguém, já está na conta de quem compartilhou, já está na conta. Assim como quando a gente compartilha algo de bom, está na nossa conta também. Então, o crivo é nosso. E é algo que tem me incomodado, que eu quis trazer para os amigos do Bênção hoje. Vamos olhar com os olhos do Cristo. Olha só, o Cristo sempre precisou da benevolência das pessoas, da gentileza das pessoas. Vamos pensar um pouquinho no Evangelho de Jesus? Jesus tinha, vocês já ouviram falar na casa de Jesus? Na cruz de Jesus a gente já ouviu, né? Ele só tinha cruz. O Cristo, naqueles 3 anos de pregação, ele viveu da boa vontade, da gentileza, da hospitalidade das pessoas que o recebiam nas cidades. Vocês lembram de Marta e Maria? Aquela passagem linda. Ele se hospedava onde quando ele estava lá? Na
Na casa de Marta e Maria. E tem aquela história linda, né? De que uma ficava lá correndo atrás da comida, limpando a casa, e a outra ficava passando alabastro nos cabelos do Cristo, penteando o Cristo. E ele falava assim, para Marta ou para Maria que ele fala, que eu esqueci. Ele falava assim para Marta, você está perdendo a melhor parte, vem aqui conversar, não é? Não era legal? Olha, Jesus se hospedava na casa de duas mulheres e dependia delas, da hospitalidade delas para ficar na cidade. O Cristo, lembram dele com o Zaqueu? O Zaqueu era baixinho, que nem eu, dizem, né? Ele teve que subir numa árvore, não é? Jesus estava passando, Zaqueu, que era um cobrador de impostos, uma pessoa odiada por todo mundo, né? Subiu numa árvore para ver melhor o Cristo. O que Jesus olhou para ele e falou? Ô Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Posso ir lá comer? Não é isso? E ele falou, Jesus, meu Deus, eu não esperava isso do Senhor. Vem todo mundo, vamos fazer um banquete aqui. Estendeu a casa e ali se converteu. Jesus precisava da bondade dos outros para estar onde... Ele, quando foi procurar Pedro, ele não foi atrás de um pescador e falou, vem comigo, vamos ser pescador de homens. Ele não fazia tudo junto das pessoas. O Cristo estava no meio dos pobres, no meio dos ricos, o José de Arimateia, Zaqueu, pessoas que tinham dinheiro na sociedade. Ele ia, comia com todos, mas ele precisava sempre da hospitalidade alheia. Nós precisamos muito uns dos outros. Nós estamos no mesmo barco, gente. E devemos uns aos outros uma lealdade ferrenha. Porque se o barco afundar, então, que tal começarmos pela gentileza? Que tal colocarmos a gentileza como uma norma para a nossa vida? Olha como é treino. Tudo é treino. Na nossa vida tudo é treino. Não adianta a gente querer começar já a ser o santo que vai... Chico Xavier foi Chico Xavier. Não vem outro. Vem outro daqui 1000 anos. Sabe-se lá quando. Agora a gente pode começar a pensar um pouco melhor antes de tomarmos atitudes intempestivas numa mídia social, por exemplo. Olha, chegou uma notícia muito ruim, um acidente com coisas horríveis. Sabe o que você faz? Deleta. Pronto, não passou para ninguém. Veio algum caso terrível que vai comprar, deleta. Veio um comentário político, social, desnecessário que te atingiu, não responde. Responde com obrigado pelo seu ponto de vista, estamos juntos, continuamos amigos. Isso desarma qualquer pessoa. E isso é um treino. E esse treino tem que começar agora. Porque, como eu já estou dizendo pela terceira vez, é um fenômeno novo, a gente está aprendendo a lidar com isso. Se nós usarmos isso para o bem, nós vamos conseguir contagiar milhares de pessoas. A gente muda a vibração da Terra. Se nós usarmos para o mal, nós vamos entrar num ciclo de dores, decepções, porque o ser humano vai expor para todos o pior que ele tem. Não é verdade? Olha só, assim como existe o círculo do ódio, que você começa aqui e vai terminar lá, não sabe-se onde, também tem o círculo do amor. Se nós começarmos a compartilhar coisas boas, a gente vai começar a ver que as pessoas começam a acender luzes à nossa volta. Tem uma história que eu queria terminar com ela, para que vocês possam entender que o círculo do amor existe sim. E ele é involuntário. Ele permeia a sociedade. Às vezes o bem que você faz aqui, você não imagina o quanto ele ajudou alguém. Emmanuel diz com propriedade, ele fala assim, o bem que fazes em algum lugar, será o teu advogado em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Isso já deve ter acontecido com vocês também. De você muitas vezes, de uma forma quase que involuntária, dar um sorriso, conversar, e aí a pessoa depois te encontrar e falar, você não sabe o quanto você me ajudou naquele dia. Você nem lembra do dia. Mas você falou uma palavra de carinho, você deixou algo que possa trazer conforto para aquele coração. E quantas vezes também nós não fomos ajudados dessa maneira? De um dia você não está bem e você ser acordado por alguém no teu trabalho, alguém conversou com você, alguém se interessou. Olha só,
A melhor forma de ajudar hoje, muitas vezes, é só ouvir, sem dar opinião, sem criticar quem quer que seja. As pessoas estão querendo ser ouvidas. E a gente está querendo falar. O ouvido. Então, olha, uma mulher estava com o seu carro, com o pneu furado, carro novinho, naquelas estradas que a gente vê nos filmes americanos, lá no meio oeste americano, sabe aquelas estradinhas desertas? E aí 1 hora já com o pneu furado, não passava ninguém, na época não tinha celular, não tinha nada. De repente um carrinho velho encostou atrás dela. Ela morreu de medo, falou, meu Deus, esse é um cara maltrapilho ainda, simples. Meu Deus, vou ser assaltada. E ele bateu no vidro e falou, quer que eu troque o pneu da senhora? Claro, puxa vida. Abriu o porta-mala cheia de medo. Ele trocou o pneu rapidinho, super agradável. E aí ela falou assim, meu amigo, quanto que eu te devo? Como você chama? Ele falou assim, meu nome é Brian. Não quero dinheiro não, senhora. Pelo amor de Deus, é que eu vi que a senhora estava aqui atrapalhada. Eu estou indo para casa. Graças a Deus eu tenho tudo. Olha, mas vamos fazer o seguinte. Já que a senhora me ofereceu dinheiro, eu não vou querer o dinheiro. Mas se a senhora encontrar alguém pelo caminho, ajuda. Se a senhora encontrar alguém, ajuda. Assim como eu ajudei a senhora. Vai com Deus, pum, cada um para um lado. Ela foi para cá, ele foi para lá. Essa senhora parou num posto de beira de estrada, aqueles postos americanos que a gente vê em filme também, alguns quilômetros depois, para tomar um café e ir no toalete. Aí ela sentou-se na mesa e foi atendida por uma garçonete. Essa garçonete estava grávida de 8 meses já. Ela notou pela barriguinha dela, com salto, já colocando café, servindo um bolo para ela, super sorridente. E aí ela parou para prestar atenção. Ela ficou naquela coisa com o Brian, ela ficou com o coração comovido, né? Aí ela falou, essa garçonete deve estar já para ter o bebê. São mais de 11 horas da noite. Ela está aqui com um sorriso no rosto, num salto alto, atendendo as pessoas com essa solicitude, com essa simpatia. Meu Deus. Aí ela deu um dinheiro para a garçonete tirar o troco. Enquanto ela foi no caixa pegar o troco, nada. Eu recebi hoje uma ajuda e gostaria de retribuir ela por seu intermédio. Fica com Deus. Aí essa senhora garçonete pegou o dinheiro com lágrimas nos olhos e falou, meu Deus, será que ela percebeu o quanto eu estou precisando desse dinheiro? Chegou na casa dela, deitou-se para dormir, o marido já estava dormindo, e ela virou-se para o marido e falou, Brian, puxa vida, hoje alguém me ajudou tanto. Vamos agradecer a Deus por isso. É isso, gente. O bem que você faz em algum lugar vai ser teu advogado em qualquer lugar. Vamos nos aperceber disso. Sempre que chegar uma mensagem, algo que não vai ajudar ninguém, vamos deletar. Vamos aprender a compartilhar o bem. É a ferramenta que nós temos nas mãos. É o recado que eu queria dar para nós nessa noite. Agradecer ao Zé, agradecer a Ângela e rogar as bênçãos de Deus, de Jesus, para cada um de nós, para que nós possamos ter uma vida de grandes vitórias, de grandes conquistas no bem. Muito obrigado, viu, gente?